Olá moçada, tudo bem? Meu nome é Euler e eu sou professor de Física do curso Positivo. Nessas nossas revisões a respeito do Enem, nós vamos tratar de diversos assuntos, sendo que no encontro de hoje nós vamos falar a respeito da evolução histórica da gravitação universal, tema que tem aparecido frequentemente nas provas do Enem. Para a gente começar, eu queria mostrar para vocês quais são as habilidades relacionadas a esse tema. Como você sabe, a prova do Enem ela é baseada em habilidades e competências. Então não se pode de forma alguma desprezar o conhecimento a respeito dessas habilidades. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha aqui, ó. Habilidade número 3. Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas. Durante esse nosso encontro de hoje, eu vou mostrar para vocês que, ao longo da história, diversas concepções a respeito do universo, a respeito, por exemplo, da posição da Terra e do Sol, diversas concepções foram criadas por vários cientistas e às vezes até pelo senso comum. Nós vamos fazer o confronto entre essas ideias todas. Habilidade 17. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usada nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Essa habilidade aqui é certamente a mais frequente nas questões do Enem. Porque é lógico, quando você pega uma questão qualquer, essa questão é composta de diversos elementos. É composta do texto discursivo, o texto em si, ela é composta às vezes por um infográfico, uma tabela, um gráfico, e saber relacionar essas várias formas de linguagem é uma habilidade essencial para qualquer candidato. E a habilidade 20, caracterizar causas ou efeito dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Falando a respeito de gravitação universal, obviamente estaremos tratando aqui do movimento de corpos celestes, o que se enquadra muito bem com essa habilidade. Além das habilidades, é importante que o aluno tenha também um conhecimento a respeito dos objetos, né? O que seriam, na verdade, os conteúdos que a gente costuma falar ali no ensino médio. Quais são os objetos de conhecimento associados a essa aula de hoje aqui, ó? A mecânica e o funcionamento do universo. Então, estaremos tratando de força-peso, aceleração gravitacional, lei da gravitação universal, leis de Kepler e movimentos de corpos celestes. Para iniciar a aula de hoje, eu queria falar com vocês a respeito da diferença de concepção da época de Ptolomeu e depois da época de Copérnico a respeito das posições da Terra ou do Sol. Para isso, vamos começar falando de Ptolomeu e o geocentrismo. Para Ptolomeu, nascido no ano 100, falecido no ano 170, a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam ao redor dela em órbitas circulares. É o que mostra essa figura aqui, ó. Ao centro, a Terra, ao redor dela, a Lua gravitando, e os outros planetas conhecidos na época e também as estrelas. Ainda, ó, o Sol girando ao redor da Terra. Bom, o outro modelo que a gente pode comentar é o modelo do heliocentrismo de Copérnico. Copérnico, nascido no ano de 1473 e falecido em 1543, ao encontrar algumas inexatidões nas concepções de Ptolomeu, ele formulou a teoria chamada de heliocentrismo. Para Copérnico, o Sol é que seria considerado o centro do universo, tendo a Terra, a Lua e os planetas girando em órbitas circulares ao redor dele. Dá uma olhada aqui, ó. Agora, o Sol estaria no centro, eles consideravam que seria o centro do universo, e os outros planetas, os planetas, assim como a Terra, estariam orbitando ao redor do Sol. Outro tema importante dentro da gravitação universal são as chamadas leis de Kepler. Aproveitando os trabalhos de Tycho Brahe, nascido em 1546 e falecido em 1601, e estudando o planeta Marte por cerca de 30 anos, o Kepler, nascido em 1571 e falecido em 1630, ele estabeleceu as seguintes leis. Primeira lei, lei das órbitas. A trajetória dos planetas ao redor do Sol é elíptica, sendo que o Sol fica em um dos focos dessa elipse. Eu queria mostrar para vocês uma pessoa falando a respeito dessas leis de Kepler, porque qualquer comentário que eu faça aqui, de forma alguma se compara ao comentário do famoso astrônomo chamado Carl Sagan.
Carl Sagan, para quem não conhece, ele teve um programa de televisão durante muito tempo, passou tanto nos Estados Unidos como no Brasil, como diversos outros países, que era o programa chamado Cosmos. E eu queria mostrar para vocês a interpretação de Carl Sagan para essas leis de Kepler. Então, primeiro vamos soltar aqui o videozinho falando da lei das órbitas. Em tal órbita, o Sol não está no centro, mas sim descentrado. Está em um foco da elipse. Quando um dado planeta está no ponto mais distante em sua órbita do Sol, ele se move mais devagar. Ao se aproximar do ponto próximo, ele acelera. É por tal movimento que nós descrevemos os planetas como sempre caindo em direção ao Sol, mas nunca o atingindo. A primeira lei de Kepler do movimento planetário é simples assim. Um planeta se move em elipse com o Sol em um foco. A segunda lei de Kepler é a chamada lei das áreas. O raio vetor de um planeta descreve áreas iguais em tempos iguais. Vamos dar uma olhada, mais um videozinho com Carl Sagan. Enquanto o planeta se move ao longo de sua órbita, ele cobre, em um dado período de tempo, uma área imaginária em forma de cunha. Quando o planeta está longe do Sol, a área é comprida e fina. Quando o planeta está próximo do Sol, a área é curta e atarracada. Embora as formas dessas cunhas fossem diferentes, Kepler descobriu que suas áreas são exatamente as mesmas. Isto permitiu uma descrição matemática precisa de como um planeta muda sua velocidade em relação à sua distância do Sol. Agora, pela primeira vez, os astrônomos podiam predizer exatamente onde um planeta estaria de acordo com uma lei simples e invariável. A segunda lei de Kepler é esta. Um planeta cobre áreas iguais em tempos iguais. A terceira lei de Kepler ela é conhecida como lei dos períodos. O quadrado do período orbital dos planetas ele é diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Mais uma vez, eu quero mostrar Carl Sagan falando a respeito dessa lei. Muitos anos depois, Kepler apresentou a sua terceira e última lei do movimento planetário. Uma lei que relaciona o movimento dos vários planetas a cada um e que põe corretamente em ordem o mecanismo do sistema solar. Ele descobriu um relacionamento matemático simples entre o tamanho da órbita de um planeta e a velocidade média na qual ele viaja em torno do Sol. Isto confirmou a sua antiga crença de que deve haver uma força no Sol que move os planetas. Uma força mais forte para os planetas internos, mais rápidos, e mais fraca para os outros planetas externos, mais lentos. Isaac Newton mais tarde identificou essa força como gravidade, respondendo finalmente à pergunta fundamental: o que faz os planetas se deslocarem? A terceira lei, ou lei harmônica de Kepler, diz que os quadrados dos períodos dos planetas, o tempo para eles completarem uma órbita, são proporcionais aos cubos, a terceira potência de suas distâncias médias do Sol. Então, quanto mais longe um planeta está do Sol, mais lentamente ele se move, mas de acordo com uma precisa lei matemática. Agora que nós já vimos as chamadas leis de Kepler, é importante falar também da lei de Newton da gravitação universal. Isaac Newton, nascido em 1642, falecido em 1727, foi quem percebeu que duas massas quaisquer sempre se atraem. Essa força, chamada de atração gravitacional, ela é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Bom, para que você possa entender bem a chamada lei de Newton da gravitação universal, eu vou estabelecer uma comparação com aquilo que a gente utiliza lá na eletricidade, que é a chamada lei de Coulomb, e que fala a respeito da atração ou repulsão entre cargas elétricas. Melhor ainda, eu vou fazer uma comparação entre mecânica e eletricidade, falando de força e campo, força elétrica, força gravitacional, campo elétrico, campo gravitacional. Eu vou preenchendo com vocês uma tabela, de forma que, terminada essa comparação, a gente vai ter um resumo bem legal dessas coisas. Vamos lá? Então eu vou falar a respeito de força, depois comparação de força e campo, e depois falar especificamente de campo, de forma que eu vou falar tudo isso para o gravitacional e tudo isso depois para a parte elétrica. Essa figurinha mostra o seguinte: você tem aqui duas massas, a massa Mzão, a massa Mzinho, separadas por uma distância d. Bom, essas duas massas, segundo Newton, elas sempre se atraem, e essa força indicada aqui por F é chamada força de atração gravitacional.
Pensando agora na força elétrica, você tem duas cargas aqui. No primeiro exemplo, duas cargas negativas, elas se repelem. No segundo exemplo, duas cargas positivas, também se repelem. E no último exemplo, uma carga positiva e uma carga negativa. Nesse caso, uma força de atração elétrica. Cargas de mesmo sinal sempre se repelem, cargas de sinais contrários sempre se atraem. Agora dá uma olhada nas equações. Segundo Newton, a força gravitacional ela é calculada assim. É a constante universal de gravitação, que é aquele G maiúsculo, depois o produto das duas massas, emissão e emizinho, e tudo isso dividido pela distância que separa essas massas, mas essa distância elevada ao quadrado. Já pensando na força elétrica, a chamada lei de Coulomb. A força elétrica entre duas cargas é dada por K, a chamada constante dielétrica do meio, depois o produto das cargas, mais as cargas colocadas em módulo. E na parte de baixo, fazendo a divisão, mais uma vez a distância que a separa, mas a distância elevada ao quadrado. Por que eu estou estabelecendo essa comparação? É óbvio que são coisas diferentes, mecânica e eletricidade. É lógico que uma trata de massas, a outra trata de cargas. Mas, se você comparar as situações, se você puder comparar as equações, você percebe que há uma semelhança estrutural, principalmente nos dois cálculos, nas duas leis, a lei de Newton e a lei de Coulomb. Agora mostrando a parte relacionada aqui a campo. Dá uma olhada, ó. Está desenhado ali o planeta Terra e num determinado ponto qualquer, que é esse pontinho aqui de cima, existe uma massa sendo atraída pelo planeta. Essa força de atração, essa força que puxa a massa para o centro da Terra é o próprio peso dessa massa. E nós temos indicados aqui ao redor de todo o planeta uns vetores, que seriam o chamado vetor campo gravitacional, que a gente costuma indicar pela letrinha G. Agora dá uma olhada a comparação com a eletricidade. Olha aqui, ó, tem uma carga central, chamada carga geradora, aqui positiva, na outra figurinha uma carga geradora, só que agora negativa. E ao redor dessa carga eu coloquei as chamadas cargas de prova. A azul positiva, essa vermelhinha aqui negativa. Aqui a mesma coisa, azul positiva e a vermelhinha negativa. Conforme a gente sabe, ó, cargas de mesmo sinal se repelem. Então, a azul é repelida pela carga central positiva, enquanto a vermelhinha é atraída pela carga central positiva. No outro desenho, carga negativa atraindo a positiva e a carga negativa repelindo a negativa. O que se percebe ao analisar essa figura é que o campo elétrico para cargas positivas é sempre um campo de afastamento, enquanto o campo elétrico para cargas negativas é sempre um campo de aproximação. Dá uma olhada ali as equações relacionadas a isso que eu comentei. A chamada força gravitacional, você pode representar pela letra F, como a lei de Newton representa, ela, no caso de um planeta, ela pode ser chamada também de o peso do corpo. E ela é calculada pegando-se a massa desse corpo e multiplicando por G. G, que nesse caso aí representa a intensidade do campo gravitacional. No caso da força elétrica, também é possível estabelecer uma relação entre a força e o campo. Dá uma olhada aqui, ó. A força elétrica é igual ao campo elétrico multiplicado pela carga de prova. Olhando isso de forma agora não vetorial, você pega a intensidade dessa força é igual à intensidade do campo elétrico multiplicada aqui pela carga, pelo módulo da carga de prova. Dando continuidade, deixa eu mostrar agora aqui, ó, como é que você obtém o valor do campo tanto gravitacional quanto elétrico, mas em função da massa ou da carga geradora. Dá uma olhada aqui, ó. Mais uma vez o desenho da Terra, a Terra a gente considera aqui com essa massa emissão. E se eu olhar um ponto qualquer próximo à superfície da Terra, esse ponto A aqui, ó, nesse ponto existe um campo gravitacional. Como é que você faz para obter esse campo em função da massa da Terra? Ó, existe uma equação para isso, mas antes dá uma olhada a comparação com a eletricidade. Olha, ó, mesma coisa, tem uma carga positiva, outra aqui uma carga negativa. Nas proximidades dessas cargas, existe uma região chamada de campo elétrico. Se eu pegar um ponto A, qualquer aqui, não há necessidade de se colocar uma carga de prova ali. O simples fato de eu ter aquele ponto próximo à carga, que é a carga geradora, já faz com que exista nesse ponto o tal do campo elétrico. Aqui um campo de afastamento, aqui um campo de aproximação. Tanto no caso gravitacional quanto no caso elétrico,
é possível você estabelecer uma relação matemática para obter a intensidade desse campo, seja ele gravitacional ou elétrico, nesses pontos aqui. Dá uma olhada. No caso do campo gravitacional, ele é calculado tomando-se a constante universal de gravitação, aquela letra G maiúscula que aparece, a massa do planeta, que no caso do corpo celeste que está criando a interação gravitacional, e na parte de baixo a distância. Essa distância, mais uma vez, ao quadrado, sendo que ela é a distância que vai do centro do corpo celeste até o ponto no qual se deseja obter a intensidade do campo gravitacional. No caso agora da força elétrica, ou melhor, do campo elétrico. O campo elétrico é calculado pegando-se a constante dielétrica do meio, o módulo da carga geradora do campo e dividindo pelo quadrado da distância entre o centro dessa carga e o ponto no qual se deseja obter a intensidade do campo elétrico. Eu preciso fazer duas observações para a gente poder continuar. A força gravitacional, ela é sempre atração, enquanto a força elétrica, ela pode ser de atração ou repulsão. Essa é uma importante diferença entre mecânica e eletricidade. Outra, a constante universal de gravitação, aquele G maiúsculo, vale 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro quadrado dividido por quilograma quadrado. E ela independe de fatores quaisquer, enquanto a constante dielétrica do meio, K, ela depende do meio em que a carga está inserida. Agora que nós já demos uma olhada em boa parte aí da teoria relacionada à gravitação universal, é importante que a gente possa fazer algumas questões. Vamos lá para a primeira? A tabela abaixo resume alguns dados importantes sobre os satélites de Júpiter. Então você tem uma tabela com o nome de alguns satélites, você tem aqui o diâmetro de cada um deles, você tem aqui a distância média até o centro de Júpiter, e você tem aqui o período orbital em dias terrestres. Pode continuar. Ao observar os satélites de Júpiter pela primeira vez, Galileu Galilei fez diversas anotações e tirou importantes conclusões sobre a estrutura de nosso universo. A figura abaixo reproduz uma anotação de Galileu referente a Júpiter e seus satélites. Então, o que você pode observar nessa figura aqui é que você tem alguns satélites mais próximos de Júpiter, outros satélites mais distantes. Continuando ali, ó. Em função dessa figura, o examinador continua falando assim, ó, de acordo com essa representação e com os dados da tabela, os pontos indicados por 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente a... Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos agora, eu juntei na mesma tela, a tabela que foi dada pelo examinador e o esquema feito por Galileu. O que a gente pode perceber aqui? Ó? Pela figura, percebe-se que o satélite 2 é o mais próximo de Júpiter. Pela tabela, corresponde a Io. Pela figura, percebe-se também que o satélite 3 é o segundo mais próximo de Júpiter. Pela tabela, corresponde a Europa. Pela figura ainda, percebe-se que o satélite 1 é o terceiro mais próximo de Júpiter, o que corresponde aí pela tabela a Ganimedes. E pela figura, percebe-se que o satélite 4 é o mais distante de Júpiter. Pela tabela, corresponde a Calisto. Assim, os pontos 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente a Ganimedes, Io, Europa e Calisto, o que vai ser a alternativa B, como é mostrado ali, ó. Ganimedes, Io, Europa e Calisto. Vamos lá para a questão número 2. Ela fala o seguinte, ó. O texto foi extraído da peça Troilo e Créssida de William Shakespeare, escrita provavelmente em 1601. Os próprios céus, os planetas e esse centro reconhecem graus, prioridade, classe, constância, marcha, distância, estação, forma, função e regularidade sempre iguais. Eis porque o glorioso astro-sol está em nobre eminência, entronizado e centralizado no meio dos outros, e o seu olhar benfazejo corrige os maus aspectos dos planetas malfazejos, e qual rei que comanda, ordena sem entraves aos bons e aos maus. Continuando, a descrição feita pelo dramaturgo renascentista inglês se aproxima de qual das teorias? No texto extraído da peça Troilo e Créssida, percebe-se uma parte que diz: eis porque o glorioso astro-sol está em nobre eminência, entronizado e centralizado no meio dos outros. Ao se colocar o Sol no centro dos outros astros, corrobora-se a teoria heliocêntrica de Copérnico. Bom,
Então a gente pode responder aqui como alternativa C, a teoria heliocêntrica do polonês Nicolau Copérnico. Próxima questão. A questão número 3 diz o seguinte, na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu, nascido no ano 100 e falecido no ano 170, afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e o astrônomo polonês Nicolau Copérnico, nascido em 1473, falecido em 1543, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, ele formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua, os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler, de 1571 a 1630, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, ele verificou que a sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os demais planetas. A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que... Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou agora analisar cada uma das alternativas para a gente ver qual delas que é correta. A alternativa A fala assim, Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. Pessoal, o fato de uma ideia, uma teoria ser mais antiga, não a torna mais válida que as outras. Então, a alternativa errada é essa. Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo, inspirado no contexto político do Rei Sol. A teoria heliocêntrica de Copérnico, ela não foi desenvolvida por motivos políticos. Então, a alternativa também é equivocada. Alternativa C. Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Na época de Copérnico, a pesquisa científica ela era principalmente limitada por dogmas.